Olá você, aluno de cooperativismo do nosso Instituto Federal de Rondônia. Seja bem-vindo a essa que é a nossa disciplina de Economia Regional. Eu sou a professora Denise Tontiucci, estarei apresentando essa disciplina com vocês, juntamente com o professor Carlos Felipe. Olá, professor. Tudo bom? Como vai? Mais uma vez é um prazer participar dessa sua jornada, nessa disciplina Economia Regional, no curso de Técnico Cooperativismo. Dessa vez estou aqui como professor assistente, aguardo a participação de vocês no chat. Participem, mandem suas perguntas, seus comentários, questões que vocês queiram discutir com a gente. Te aguardamos. Vamos lá. Então vamos começar apresentando o nosso currículo para vocês? Vamos ver ali na lousa. Essa é a disciplina de Economia Regional, estamos agora na primeira aula. Vou apresentar como professora formadora, eu, professora Denise Tontiucci. Eu sou bacharel em Economia, me formei em Economia pela Universidade Federal do Paraná, tenho uma pós-graduação em Didática do Ensino Superior, sou mestre em Administração e sou professora efetiva do IFRO na área de Economia. Sou o professor Carlos Felipe Evangelista Raimundo, sou bacharel em Ciências Econômicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tenho pós-graduação em Gestão e Controle Ambiental e sou professor efetivo do IFRO, na área de Economia, no campus Porto Velho, Zona Norte. Isso aí. Na nossa disciplina, nós vamos estudar conceitos fundamentais da economia. Vamos estudar também um pouco sobre a modernização dos processos da produção. Vamos estudar um pouco sobre os setores e atividades econômicas em expansão em Rondônia. Vamos ver sobre políticas públicas de desenvolvimento econômico regional. Na aula de hoje, especificamente, vamos ter um foco nessa primeira parte da disciplina, que são os conceitos fundamentais de economia. Vamos ver isso hoje. E o objetivo da nossa disciplina é conhecer o cenário econômico regional do estado de Rondônia, entender o papel das políticas públicas no desenvolvimento econômico regional. Na teleaula de hoje, nós vamos trazer então essas noções elementares dos fundamentos da economia, os motivos pelos quais estudar economia, os 10 princípios de economia, vamos também estudar o fluxo circular da atividade econômica e vamos conhecer as divisões didáticas da economia. E aí a gente sabe que a palavra economia, ela tem um significado que a gente usa popularmente. Às vezes você pode dizer, eu faço economia quando eu estou fazendo uma poupança. A gente tem várias vezes que a gente usa essa palavra, só que aqui nessa aula nós vamos ter um significado muito específico para o conceito de economia. Para começar essa discussão, a gente preparou um vídeo com esse conceito de... Vamos tentar discutir o que é economia. Esse vídeo vai trazer, então, um pouco da versão popular. Vamos tentar conhecer o que as pessoas na rua pensam quando a gente fala em economia. É importante, então, conhecer que a sua opinião também é importante para nós. Se você que puder, mande a sua opinião. O que é economia para você? Quando a gente fala economia regional, o que você pensa? Vamos ao vídeo? O que é economia? A economia nada mais é que o estudo das escolhas. De forma mais clara, significa moderar e controlar despesas. Economia é o meio de você gastar menos energia e ajudar o meio ambiente, a natureza e os recursos renováveis. É quando, você sai lá do quarto e apaga a luz, aí eu vou economizar, entendeu? Rapaz, não sei não. Poupação e diminuição de gasto. Basicamente, a economia, eu acho que é algo responsável por conseguir um equilíbrio entre os bens e os serviços limitados e as vantagens ilimitadas. A economia é saber administrar o dinheiro, é planejamento. Hoje, vivemos em uma sociedade consumista, que gosta de satisfazer seus desejos através das compras. Celulares, roupas, sapatos, perfumes, computadores, uma infinidade de produtos ilimitados. Mas o problema não está em consumir, está no exagero. Por isso, é importante saber diferenciar o que é consumismo do que é necessidade. E economia é justamente isso, saber fazer escolhas. Economia estuda a otimização dos recursos naturais, recursos escassos para a satisfação da sociedade. O consumismo é o ato de consumir um produto ou um bem ou um serviço,
Quando você fala de consumismo exagerado, você está falando quando é fora da curva, né? Quando você consome além da necessidade. Primeiramente, você tem que analisar a real necessidade de consumo do produto. Teoricamente, 80% do que você consome é desnecessário. A economia pode ser dividida em vários ramos. Contudo, são 2 ramos que a ciência se divide: microeconomia e macroeconomia. Microeconomia estuda a relação entre a unidade consumidora e a unidade produtora e sua relação a nível de mercado. Macroeconomia estuda os agregados econômicos, como o todo reage diante da estrutura econômica. Gente, então a gente viu ali no vídeo, ele explicou a economia, suas divisões como micro, macroeconomia. Nós vamos ver aqui no slide que a economia tem muito a ver com aquilo que os alunos trouxeram, né? Economia, ela vem dessa questão da organização da casa, da economia na casa. A etimologia da palavra economia, ela vem do grego, fala de oikos, nomos. Oikos está ligado à casa e nomos está ligado às normas, está ligado às normas da casa. Essas normas no sentido de orçamento, ela pode ser entendida de várias formas, mas ao longo do tempo foi entendida assim também como um estudo de como as pessoas usam recursos para satisfazer suas necessidades. Queria dar um friso aqui para a palavra necessidades. Tá? A economia, ela surge do estudo de por que algumas nações são mais ricas do que outras, por que algumas nações conseguem ter um diferencial econômico no sentido de riquezas mesmo. E aí a gente vai ver que essa riqueza é entendida como essa satisfação das necessidades. E a questão da economia estuda é como diminuir a distância entre o que as pessoas querem e o que elas são capazes de obter. E esse é um problema básico estudado em economia. Por exemplo, eu quero uma casa, mas eu quero uma mansão gigantesca com muitos quartos. Mas o que eu sou capaz de obter? Às vezes eu sou capaz de obter somente uma casinha muito simples, muito pequenininha. E essa diferença entre o que eu quero e eu sou capaz de obter é um dos problemas que a economia usa. Ela vai estudar esse problema trazendo algumas soluções. Por exemplo, a solução de consumir menos e também a solução de produzir mais. Essas duas soluções satisfazem o seu problema. É claro, a gente vai tentar sempre primar por essa solução do produzir mais. A economia, então, ela vai estudar como as pessoas podem obter mais coisas. A gente vai ver que a gente sabe que dentro da economia a gente vai estudar as necessidades humanas sendo satisfeitas por 2 tipos de bens. Os chamados bens econômicos e os chamados bens não econômicos. A gente pode dar um exemplo de o que são esses bens. Por exemplo, às vezes você tem necessidades que vão ser satisfeitas quando você compra a sua casa e você tem paz de espírito nessa sua casa, onde você fica tranquilo. Aqui a gente está falando de 2 tipos de bens. Você está falando, por exemplo, da sua casa, que é um bem econômico, porque a gente consegue precificar, se coloca um valor em dinheiro e consegue comprar com dinheiro. Está falando também de satisfação e paz de espírito, que são questões que não são econômicas. A economia vai se focar, então, no estudo do que são os bens econômicos. Se a gente olhar de novo no slide, a gente percebe que as necessidades humanas, então, elas são satisfeitas tanto por bens econômicos quanto por bens não econômicos, e a economia ela vai se focar nesses bens aqui, os bens econômicos. Então, coisas materiais. Esse é o estudo da economia. Coisas que podem ser trocadas, coisas que podem ser compradas com dinheiro. Os economistas estudam as necessidades humanas, mas limitam a sua atenção aos bens econômicos, isso é, as coisas que podem ser trocadas. Por isso, os economistas estudam a produção, que é o ato de criar alguma coisa que irá satisfazer as necessidades humanas. Se existem muitos recursos e podemos produzir o suficiente para atender às necessidades de todos, então não temos um problema econômico. Mas, na verdade, isso quase nunca acontece. Normalmente, os recursos são escassos em relação às necessidades. Os economistas, portanto, estudam a escassez. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você entende como escassez? Escassez é um conceito um pouco mais abstrato. A gente pode entender que a escassez ela é algo que representa uma ausência, uma falta, uma insuficiência. Os economistas, então, eles vão estudar essa escassez dos recursos produtivos.
Quando eu falo recursos produtivos, eu estou querendo dizer aquelas coisas que eu utilizo para produzir as outras coisas. Por exemplo, a mão de obra, o capital, as matérias-primas, as máquinas, os equipamentos. Se a gente estivesse morando no céu, onde não estivesse faltando nada para ninguém, a gente não tinha por que estudar economia. Nós estudamos economias porque os recursos são insuficientes para atender as necessidades de todos. Existem pessoas que passam fome, pessoas que passam necessidades básicas. Por isso que nós estudamos economia, para tentar melhor administrar os nossos recursos, para assim gerenciar essa escassez, essa falta, para fazer com que a gente produza cada vez mais, resolva esse problema da disparidade entre o que eu desejo ter e o que eu sou capaz de produzir. A gente vê que os objetivos do estudo da economia são as necessidades humanas. E nós temos características para essas necessidades. Na economia, nós entendemos que as necessidades humanas, além de serem ilimitadas, limitadas no sentido de que ela não tem limite, ela é infinita, ela é gigantesca, elas também são continuamente modificadas por constantes inovações tecnológicas. Quando eu estou falando disso, estou querendo me referir, por exemplo, à sua necessidade de aparelhos tecnológicos. Você um dia achou que você tinha tudo, aí inventaram o celular, você descobriu que você não tinha o celular. Daqui a pouco, os computadores portáteis, os iPads, são tipos de coisas que vão surgindo e vão fazendo a gente querer essas coisas. A gente vai desejando coisas novas, coisas diferentes, e por isso as necessidades humanas são infinitas e estão em expansão. Mesmo que um dia você compre tudo que está na sua lista de desejo mental hoje em dia, ainda assim o mercado vai continuar lançando novos produtos tecnológicos, relógios tecnológicos, óculos tecnológicos, coisas que você vai desejar e que vai realmente mudar suas necessidades humanas. Entre os objetivos do estudo da economia também, nós temos os recursos produtivos. Então, a gente olhou do lado das necessidades, agora vamos olhar do lado dos recursos. Nós entendemos que os recursos produtivos, como, por exemplo, a energia elétrica, as máquinas, os equipamentos, os prédios, as instalações, os recursos naturais, o trabalho humano qualificado, os recursos financeiros, que é o dinheiro, né? Esses são naturalmente escassos. São naturalmente escassos no sentido de que sempre seria mais positivo, seria importante ter mais desses recursos. Então a gente percebe aí que nós vivemos no mundo numa dualidade. De um lado, as necessidades humanas são ilimitadas, são gigantescas. Do outro lado, os recursos produtivos são escassos, são poucos, são insuficientes. É nessa gerência que entra a economia. Nós vemos então que o objetivo do estudo da economia é a escassez de recursos produtivos, torna-se então o problema econômico fundamental. Se um dia a gente perguntar qual que é o problema econômico fundamental, você pode responder a escassez de recursos produtivos. A gente entende que cada nação, portanto, procura usar esses recursos produtivos tão eficientemente quanto possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços úteis. Esse é o objetivo das nações quando elas estudam economia. A partir disso, a gente vai estudar 10 grandes princípios que vão nortear a economia. Esses princípios são baseados num livro muito importante de um economista americano chamado Gregory Mankiw. Ele organizou 10 grandes ideias de economia em 10 princípios. E nesses princípios a gente vai fazer uma revisão aí de vários momentos históricos, de várias ideias que os economistas tiveram sobre coisas que são importantes dentro da economia. Vamos começar? Bom, o primeiro princípio é chamado de trade-off. A gente pode entender esse princípio como nada é de graça. A gente entende que para conseguirmos o que queremos, precisamos abrir mão de outra coisa de que gostamos. A tomada de decisão exige escolher uma coisa em detrimento de outra. Para entender esse princípio, a gente consegue pensar em vários exemplos. Por exemplo, quando você está respondendo uma questão de múltipla escolha, você pode clicar na resposta A, B, C, D ou E. Quando você escolhe uma decisão, você escolhe marcar a letra B, você está abrindo mão de marcar todas as outras opções. Então, toda escolha, ela envolve
escolher uma coisa e abandonar outras. Quando você escolheu vir para essa aula, hoje, você decidiu abandonar uma série de outras coisas que você poderia estar fazendo neste momento. Poderia estar em casa, vendo televisão, poderia estar conversando com a sua família, poderia estar trabalhando. Mas você está aqui se capacitando, estudando, fazendo esse curso técnico. E isso envolve um trade-off. É como você pensar que você está diante de uma série de portas e você pode atravessar por uma, mas somente por uma. Quando você escolhe atravessar por uma porta, você está abandonando todas as outras que você poderia também ter escolhido. Nossa vida é assim, quando você escolhe namorar com alguém, você está decidindo desistir de namorar com todas as outras pessoas. Quando você decide gastar R$1, você está escolhendo uma coisa para gastar esse R$1 e você está desistindo das outras opções do que esse dinheiro seria capaz de comprar se você tivesse escolhido outra coisa. Essa é a ideia do trade-off. Uma escolha, ela é dizer sim para uma coisa, mas também é dizer não para uma série de coisas. A gente vê um pouquinho que, por exemplo, o que é mais importante para você? Gastos com a defesa nacional, por exemplo, armas, ou com alimentos? Assistir TV ou estudar para uma prova? Essas questões representam trade-offs. Quando decidimos gastar R$1 a mais em qualquer dessas coisas, temos R$1 a menos para gastar em outras coisas. Concluindo o princípio 1, a gente começa a falar do princípio número 2. O princípio número 2 é muito próximo de trade-off, ele vai falar do custo de oportunidade. Os trade-offs nos mostram que para obtermos uma coisa, precisamos desistir de outra. Ou seja, o custo de alguma coisa depende daquilo que desistimos para obtê-la. Por quê? Quando eu compro algo, eu não compro com dinheiro. Compro com o tempo de vida que tive que gastar para ter esse dinheiro. Essa é uma frase do José Mujica, que foi presidente e hoje em dia é senador no Uruguai. Ele traz um retrato do que significa esse princípio do custo de oportunidade. Vocês vão estudar várias formas de custo. Vocês vão estudar, por exemplo, o custo dentro da contabilidade, que ele vai estar o custo contábil, o gasto para realizar um bem. E essa é uma forma de custo que a gente entende na economia, que a gente chama de custo de oportunidade. O custo de oportunidade é uma maneira de precificar o trade-off. Por exemplo, se você não está trabalhando, você está estudando, qual é o custo de estar estudando? Muitas vezes, estudar é de graça. Você pode fazer um segundo grau grátis, você pode fazer um curso técnico gratuito. Então, você pode imaginar que isso não tem custo, o que não é verdade. Se você olhar pela ótica do custo de oportunidade, todo minuto da vida que você está dedicando a este curso é um minuto que você, por exemplo, não está trabalhando, não está gerando renda. Isso é uma maneira de entender o custo de uma coisa. O custo no sentido daquilo que você abandonou. E quanto vale aquilo que você abandonou? Às vezes você poderia estar ganhando um bom salário, trabalhando todas as noites, ao invés de estar fazendo uma faculdade à noite. E essa é a ideia do custo de oportunidade. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Aproveitando essa abordagem da professora sobre custo de oportunidade, lembramos que muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa agora, abdicamos de um prazer no presente para benefícios futuros. Isso são escolhas que fazemos sempre no ato de deixar de comprar um carro ou uma moto com altos juros de financiamento para juntar dinheiro e comprar esse carro ou essa moto um ano depois por um preço melhor, pagando à vista. Deixar de fazer uma viagem de fim de semana com amigos para guardar dinheiro para fazer uma reforma na casa ou uma pintura no final do mês. Deixar de estar na rua soltando pipa ou jogando bola para estar dentro de sala estudando, como vocês, buscando benefício futuro, buscando ganhos melhores, remunerações melhores no futuro. Então sempre haverá esse tipo de escolha, dentro da ciência econômica ou fora. Na nossa vida sempre faremos esse tipo de escolha. Excelente, professor. Aproveitando também a oportunidade para frisar aqui que a participação da Escola JK e da Escola Priscila Rodrigues Chagas e Rolínio Moura e Escola César Freitas Cassol e Albino Butner, ambas em Porto Velho. Aguardamos mais participação de vocês.
Na Escola Priscila é no bairro da Cidade Alta, lá em Rolim de Moura, é o bairro onde eu nasci. Queria dar um alô, então, pro pessoal. Bacana. Gente, vamos falar do princípio número 3, então. O princípio número 3 ele vai trazer o raciocínio na margem, né? A gente fala de raciocínio na margem porque quando falamos em margem na economia, a gente está pensando na existência de extremos, né? Isso significa que a economia se preocupa com os benefícios que podemos obter com pequenos incrementos de consumo de bens ou serviços. Particularmente, eu acho que as palavras desse princípio não ficaram muito claras, mas a gente pode entender o seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, de um exercício hipotético, a gente pode pensar assim: eu vou substituir toda a minha produção da minha fábrica por computadores, por robôs ou por trabalho humano, por pessoas. Às vezes você pode fazer esse exercício mental, para imaginar. Eu posso usar 20 computadores, 20 robôs para substituir 30 funcionários. E aí você poderia talvez tentar imaginar o que seria melhor na prática, o que seria mais vantajoso economicamente. Como um exercício, isso funciona bem. Só que na prática, se você já tem uma fábrica funcionando e você já tem 30 pessoas contratadas e ainda não tem nenhum computador ou nenhum robô, é muito difícil você pensar em demitir todo mundo e comprar robô e no outro dia começar a operar de um outro jeito. Na prática, isso é bem difícil de ser empregado. O que nós fazemos na vida real é quando a gente está mudando um modo produtivo ou mudando uma maneira de consumir, o que a gente faz normalmente é fazer isso de forma incremental. E a palavra incremental eu uso aqui para significar o seguinte: primeiro, eu vou testar comprando um computador ou um robô para ver como ele funciona na minha fábrica. Funcionou bem? Deu problema? Está dando realmente o resultado esperado? Talvez eu consiga comprar um segundo, talvez um terceiro, e à medida que eu vou consumindo mais robôs na escala produtiva da minha fábrica, eu posso talvez dispensar a mão de obra. Isso é sempre num movimento de margem, um movimento incremental, um movimento de pequenas unidades. É muito difícil uma fábrica que vai acordar um dia, produzindo tudo de uma maneira muito manual, e transformar-se numa fábrica tecnológica assim, com o estalar de dedos, de um dia para o outro. Por isso que a gente fala que a gente pensa nas coisas na margem. A gente pensa nas coisas incrementalmente. Qual seria o resultado final se eu colocar uma unidade mais de tecnologia, colocando um computador a mais dentro da minha fábrica? Não pensando de uma maneira bastante exagerada, bastante extremista, pensando assim: qual é o resultado se eu trocar todas as pessoas por computadores dentro da minha fábrica? Esse é o que vai dizer esse princípio, o princípio número 3 de economia. A gente pode ver também ali na lousa o princípio número 4. O princípio número 4 ele fala assim: como as pessoas tomam decisões por meio da comparação de custos e benefícios, seu comportamento pode mudar quando os custos ou benefícios mudam. A ideia de que pessoas reagem a incentivos. Se você incentivar a pessoa, ela pode tomar uma decisão diferente. A gente tem alguns exemplos da economia brasileira contemporânea, por exemplo, o número de pessoas que adquiriram automóveis. A gente tem várias explicações para isso, com certeza. O aumento da renda dos brasileiros fez com que as pessoas comprassem mais carros, mais motos também. Mas também a gente tem alguns incentivos que chegaram para mudar um pouco, talvez, a mentalidade das pessoas. Quando a gente começou numa grande crise, que essa crise econômica que começou no mundo e está se aprofundando aqui no Brasil até hoje, em 2010, a gente teve um começo do programa de 2009 e 2010. Começou o programa de incentivo, por exemplo, do IPVA. Do IPI. A gente teve isenção de IPI para automóveis e para motos. IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. É um dos principais impostos que incorrem em motos e carros. Então, o governo federal tirou alguma carga tributária, desonerou alguns desses produtos, tornando esses produtos mais baratos. Quando um produto fica mais barato, ele muda o seu peso dentro da nossa cabeça. É como se na cabeça da gente a gente tivesse uma calculadora mental. E quase todas as coisas a gente está disposto a comprar se aquela coisa estiver bem barato. Imagina só, se um carro estiver custando, sei lá, R$1.000, você pode fazer um grande esforço, você pode fazer uma campanha, vender alguma coisa e conseguir esses R$1.000 e comprar um carro. Porque esse é um valor que a gente entende que está muito barato. Agora, se um carro estiver custando R$100.000, é mais difícil que ele consiga ser vendido. A gente entende que mudanças podem fazer incentivos para você querer comprar uma coisa ou não. Por exemplo, uma redução de IPI, Imposto sobre Produção Industrial, pode fazer com que, ao ficar mais barato, você tenha mais vontade de comprar, seja mais incentivado a comprar um carro ou uma moto.
Isso pode acontecer com dinheiro, que é uma coisa que incentiva muito a gente, né? A gente trabalha por causa de dinheiro, a gente se qualifica por causa de dinheiro. Muita gente faz, assim, um curso técnico, uma faculdade para ganhar mais dinheiro no futuro, isso é a verdade. Agora, existem também outros tipos de incentivos que podem melhorar a nossa decisão por alguma coisa. Por exemplo, quando fica mais fácil conseguir um programa, conseguir uma assistência social, conseguir uma ajuda, as pessoas tendem a conseguir maior acesso a programas sociais. Por exemplo, o Bolsa Família, que ele é um programa que vai unificar um auxílio para as pessoas, ele é uma transferência direta de renda, as pessoas de rendas mais baixas, as pessoas mais pobres conseguem receber um dinheiro do governo federal. E ele é uma unificação ele é bem diferente do que existiu no passado. No passado a gente já teve alguns auxílios que existiam para as pessoas, mas eles eram bastante fragmentados. Nós tínhamos, por exemplo, Vale Gás, onde as pessoas tinham acesso a um botijão de gás por mês. Tínhamos Vale Leite, onde as pessoas tinham acesso à aquisição de leite. Tínhamos acesso à bolsa que davam direito à cesta básica, mas tudo muito fragmentado. Muito difícil uma pessoa conseguir todos esses programas. Uma vez que a gente unifica os programas, cria um único programa, aumenta o seu valor, você vai criar aí um programa que vai ter muito mais incentivo para as pessoas terem acesso. Você vai entregar só uma série de documentos e vai ter direito a todo o valor, vai ter direito a todo um programa. Então, esses são o tipo de incentivos que o governo pode utilizar ao fazer suas políticas públicas para incentivar a população a ir para onde o governo deseja. Por exemplo, buscar auxílio para as famílias mais carentes. É claro que a iniciativa privada, as empresas, elas também se utilizam disso. Por exemplo, vocês já ouviram falar daquele cartãozinho de fidelidade que algumas lojas promovem? Né? Você vai lá comer um lanche e você ganha um selinho ou ganha uma estampa. E aí, se você completar 10, você ganha o 11º lanche grátis. É muito comum, né? E é o tipo de incentivo. Às vezes você está lá com o seu cartãozinho, com 8 estampas, você talvez nem queria comer um lanche naquele lugar, mas porque você vai conseguir a sua 9ª estampa, você vai lá e come naquele lugar e lancha e consegue e fica mais perto de conseguir o seu lanche grátis. O princípio número 4 vai falar disso, as pessoas reagem a incentivos. A gente pode ver ali no quadro que fala que, por exemplo, quando o preço da carne aumenta, nós podemos optar por comprar outra coisa. Pode ser frango, ovo, etc. O aumento do preço é um incentivo, um estímulo a desistirmos desse produto. Ao contrário, quando o seu preço cai, nos sentimos estimulados a comprar mais dele. Então, principalmente carne de primeira, né? Esse é um grande exemplo. A gente tem aumento do preço da carne de filé. Aí a gente tem um grande incentivo a não comprar mais filé, comprar outro tipo de carne, comprar ovos, frangos. Agora, se o preço da carne cai, a gente tem esse grande incentivo a consumir. Assim a gente conclui o princípio número 4, vamos falar do princípio número 5. O princípio número 5 trata do comércio. Existe uma visão muito positiva da economia em relação ao comércio. A gente vê de muito bons olhos, a gente vê como uma coisa muito boa. Imagina se a gente tivesse que produzir todas as coisas que nós queremos. Isso significa que teríamos que ter recursos humanos e naturais para tudo. Isso dificilmente ocorre. Né? Você pode pensar tanto em relação ao Brasil produzir tudo que a gente consumiria como nação, como também a sua família produzir tudo. Imagina a sua família produzir todas as roupas, todas as máquinas, o micro-ondas, o fogão, a geladeira, tudo que a gente for consumir. Muito difícil imaginar isso na prática, né? O comércio, então, ele vem para sanar esse tipo de problema e o comércio principalmente vai permitir uma coisa muito importante para a nossa economia, que é a especialização. Eu entendo um pouco de economia, né? Estamos aqui estudando economia, né, professor? Nós entendemos um pouco sobre economia, mas particularmente eu entendo muito pouco sobre fazer roupas, ou fazer celular, ou até mesmo, não sei, até coisas mais básicas, como talvez fazer comida, plantar arroz. E apesar disso, eu estou aí consumindo roupa, consumindo arroz, consumindo tecnologia, celular. Tudo isso porque outras pessoas podem se especializar nisso, se aprofundar, fazer uma coisa de melhor qualidade. E por meio do comércio nós podemos trocar. A gente vê que o comércio é mais interessante em termos relações comerciais com outros países, pois poderíamos produzir aquilo que temos mais eficiência
para produzir e comprar outras coisas dos outros países. A ideia aqui é aumentar a variedade de bens que a gente consegue adquirir. Esse é um princípio bastante antigo. David Ricardo, um economista do século XIX, que vai discutir sobre isso. Ele vai falar sobre essa importância da gente se especializar naquilo que a gente é bom e comercializar com outros países, buscando uma maior variedade de alimentos, de bens, de toda forma de produtos para serem consumidos. Um dos mais fáceis, assim, simples exemplos que a gente tem é o nosso pão de cada dia. No Brasil até se produz trigo, mas não tanto assim. Nós não somos autossuficientes na nossa produção de trigo para fazer o nosso pão francês. Então nós compramos muito trigo de outros países, principalmente da Argentina, nosso vizinho, porque o trigo é uma cultura que gosta de clima frio. E como todos sabem, nós somos um país tropical na sua maior parte, na sua maior extensão do Brasil, nosso clima é bastante quente. Então nós nos especializamos em produtos que gostam de clima quente, como por exemplo a cana-de-açúcar, a soja, o milho, enquanto outros países de clima frio se especializam em produtos, em culturas que preferem climas frios. Então nós importamos, além de trigo, importamos também animais que preferem climas frios, importamos produtos eletrônicos de alta tecnologia que não são produzidos muito no Brasil e exportamos algodão, exportamos milho, exportamos soja, exportamos suco de laranja, somos líderes mundiais na produção de grãos, na exportação. Então essa especialização, ela fortalece e enriquece o comércio internacional. Lembrando também que fomos meio que invadidos ou descobertos numa transação comercial feita pelos portugueses e espanhóis antigamente na Europa. Então, o comércio, de fato, ele é fundamental para nossas relações econômicas. Lembrando também, quando a gente fala de comércio de produtos e de bens, falamos também de serviços. Tem diversos serviços que são comercializados todos os dias. Da mesma forma, quando a gente fala de produção e comercialização de bens, lembramos também da produção e comercialização de serviços. Serviços esses, serviços de segurança, serviços cabeleireiros, serviços de saúde, serviços gerais como cortar grama, limpeza urbana, serviços em geral. São comercializados da mesma forma que os bens. Muito bem lembrado, professor. Imagina se a gente tivesse que prestar todos os nossos serviços de saúde, se não existe mais dentista, médico, né? Existem tantos serviços e eles são realmente essenciais para a vida e a gente entende que eles são, sim, formas de especialização e que o comércio está aí melhorando a nossa vida através dessa especialização. Além da gente ter o aumento da variedade de bens que nós temos acesso, como o professor muito bem explicou, a questão do trigo, que é produzido principalmente na Argentina, mas que a gente consegue compensar pela produção de outros bens especializados aqui na nossa região, nós temos também a questão de que o comércio pode diminuir o preço dos bens. Imagine, por exemplo, o mesmo exemplo do trigo. Se a gente não pudesse comercializar com outros países, a gente tivesse que produzir aqui no Brasil, como a gente faria? Talvez a gente teria que fazer algum tipo de estrutura para manter a temperatura estável, teria que produzir essa cultura dentro de um galpão. Não consigo imaginar, só sei que com certeza sairia muito caro. Então, ao tornar esse produto mais barato, com preços mais acessíveis, a gente está tornando o bem mais acessível. Então, o comércio tem essa vantagem também de tornar os bens mais acessíveis para as pessoas. E esse foi o princípio número 5, ele trata do comércio. O comércio, então, ele pode ser bom para aumentar a variedade de bens disponíveis para a população. Vamos falar do princípio número 6, ele trata do mercado. A gente vai saber que aqui na economia a gente tem um significado muito importante para essa palavra. A palavra mercado, ela tem um significado próprio dentro da economia. A gente chama de mercado esse encontro entre empresas, entre produtores e consumidores. O mercado, então, é onde ocorre essa troca do comércio. Tá? O comércio ocorre dentro do mercado para a gente. Em uma economia de mercado, as empresas decidem o que, o quanto produzir e a quem contratar. As famílias decidem o que comprar, o quanto e onde trabalhar. Essas interações entre as empresas e as famílias têm algo em comum: o preço
e o interesse próprio. Então, a gente está falando aqui principalmente de empresas e famílias. Então, estamos falando de empresas e famílias que, por meio da sua interação, vão buscar melhores preços e melhorar o interesse próprio. Essas são as palavras-chave desse conceito. E quando eu falo em mercado, eu estou querendo falar de uma coisa que se opõe, por exemplo, a uma economia planificada. A economia planificada é como nós chamamos as economias comunistas, que funcionam nesse regime, onde a gente tem um centro de pensamento que vai decidir o que será produzido dentro de uma economia, quanto vai ser produzido de cada cultura ou de cada indústria. Pelas observações que a gente tem hoje em dia, quando a gente tem uma economia planificada, é muito comum a gente ter muita escassez de alguns bens. Porque é muito difícil. Imagina que você sozinho, ou você e um pequeno grupo de amigos, vocês têm a difícil tarefa de decidir tudo que o Brasil vai produzir no ano que vem. Todas as coisas que vão ser produzidas em alimentos, em indústrias, em tudo quanto é tipo de bens e serviços. Consegue imaginar como essa tarefa é complicada? Não é uma tarefa fácil. E muitas vezes, quando um centro de planejamento central tenta fazer essa proposta para um período seguinte, ele não consegue prever tão bem quanto o mercado consegue. O mercado consegue porque o fruto que a gente tem de uma economia de mercado, quando eu falo de economia de mercado, o Brasil é um exemplo, ele é muito ligado à interação entre as empresas e as famílias. Quando um produto está bem aceito pelas famílias, ele fica muito aquecido, seu preço sobe, ele fica muito procurado. A gente tem isso, por exemplo, quando tem o lançamento de algum novo produto tecnológico, um novo telefone, um novo tablet, algum novo aparelho assim, que às vezes some do mercado muito rápido, volta e as pessoas já compram e ele fica esgotado nas lojas novamente. Normalmente esses produtos eles têm uma tendência de subir de preço. Pelo contrário, quando o produto é pouco procurado pelas famílias, ele tende a sobrar nas prateleiras, ele fica formando estoques. Esses estoques tendem a ir para a liquidação, aquelas grandes promoções, isso significa uma queda no preço que vai manifestar esse pouco interesse naquele produto. Ao longo do tempo, esses produtos mais buscados, aqueles que se esgotam de tão rápido que vendem, eles tendem a receber mais investimentos dos produtores, o que tende a aumentar a produção desse tipo de bem. Pelo contrário, aqueles produtos que ficam parados na prateleira, formando estoque, têm uma tendência a ter uma fuga de investidores. O que vai acontecer é que, com o passar do tempo, vão ser produzidos menos e menos desse tipo de bem. E com isso o mercado se move mais lentamente, só que percebendo mais esses fatores psicológicos, esses fatores do dia a dia, que vão mudar a capacidade ou a vontade de consumir das pessoas. Então o mercado ele vai se adequando, vai se modelando ao desejo de consumo. Por isso que o mercado nós entendemos que é uma boa maneira de organizar uma economia. Quer comentar, professor? Lembrando que no mercado onde se dá esse encontro de produtores e consumidores, não só precisa ser um mercado físico, como também um mercado eletrônico, na internet. Onde você consegue melhores preços, às vezes a entrega demora um pouco, porém o mercado eletrônico está muito em voga ultimamente e é de fundamental importância nessa conexão entre os mercados em diferentes países no mundo. E cidades também, municípios, etc. Aqui em Rondônia a gente usa muito, né? O mercado eletrônico, é bastante importante trazer coisas de fora. Bom, nós falamos defendendo esse mercado, defendendo a questão privada, as empresas. Agora vamos puxar nosso discurso para o outro lado. O princípio número 7, a gente vai falar da outra face disso. Vamos falar então do governo. Os governos podem ajudar a melhorar os resultados do mercado. O governo serve como um protetor dos direitos, regulando a economia e buscando a eficiência e equidade. A gente tem uma charge para ilustrar isso, vocês conseguem perceber? A gente tem aqui 2 copos e aqui a gente tem uma pessoa bebendo dos 2 copos e a gente tem um grupo de pessoas bebendo de um só copo. E aqui, isso aqui está tentando buscar retratar essa questão da desigualdade, dessa falta de equidade. Apesar de que a gente tenha, sim, uma grande utilidade para o mercado nessa questão de fazer com que as empresas se adequem à necessidade de consumo dos consumidores, a gente sabe que existem algumas situações nas quais o mercado não consegue fazer isso sozinho. Na economia, nós chamamos essas situações de falhas de mercado, quando o mercado falha em dar um resultado ótimo para a sociedade.
Para esse tipo de situação, nós temos um papel fundamental para o governo, resolver as falhas de mercado. Existem vários tipos de falhas de mercado, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre elas no capítulo do livro referente a essa aula de hoje. Esse capítulo está disponível para leitura para vocês no nosso no nosso ambiente virtual, no AVA, e lá a gente discute quais são os tipos de falhas de mercados que existem. A gente pode falar aqui, por exemplo, a existência de muito ganho de escala. Por exemplo, quando a gente fala de energia elétrica, por que a gente só tem uma empresa oferecendo energia elétrica para a sua casa, para a sua escola? Isso ocorre porque essa empresa ela tem uma grande vantagem ao seu lado quando ela começa a operar no mercado. Ela tem uma grande ganho de escala, tem um grande ganho de escala. À medida que uma empresa se expande, é muito mais fácil para ela expandir um pouquinho mais e chegar até a sua casa, até a casa do seu vizinho, até 1 quilômetro da sua casa, ou muitos quilômetros da sua casa. Agora, imagine abrir uma empresa concorrente com essa empresa de energia. Como que você vai fazer a produção de energia? Como você vai fazer a distribuição? Existem questões que são muito pesadas, ligadas a esse ganho de escala. Você começar do zero, começar a instalar uma fiação dentro de uma cidade, isso seria muito caro. Então, a gente está numa situação onde o ganho de escala tem a tendência a levar a ter só uma empresa produzindo e distribuindo energia. Isso aí é bastante complicado, porque quando a gente só tem uma empresa, a gente vai estar muito refém dos preços praticados por essa empresa. Esse é um exemplo de situação na qual o governo é convidado a intervir para resolver esse problema. E é assim que acontece no Brasil, né? As empresas de energia são altamente reguladas, ou mesmo são do Estado. Então, o governo interfere nesse tipo de situação, porque ele percebe que aí a empresa tem um grande poder em cima da população. Outro exemplo disso é quando algum tipo de serviço gera um grande efeito multiplicador dentro da sociedade. Ele tem um efeito de transbordar suas ações para além das pessoas que recebem aquele benefício. Um grande exemplo disso é a educação. Quando você recebe a educação, você melhora a sua qualidade de vida. Você melhora as suas chances de ter uma grande renda. Você melhora as suas chances de ter emprego no mercado. Agora, você também melhora a qualidade de vida de todo o nosso estado e de todo o nosso país. Porque é preferível morar num estado onde as pessoas são educadas, onde as pessoas têm acesso a bons empregos, têm acesso a boa remuneração, uma boa qualidade de vida. E esse é um outro exemplo de uma coisa que tem um efeito muito grande, multiplicador dentro da sociedade. Esse é um efeito que nós chamamos uma externalidade. O efeito é externo ao ato, então não é só quem se capacita que tem resultados, mas também todo mundo ao seu redor, e por isso o governo intervém. Por isso que o governo abre escolas, creches, faculdades, por isso que o governo tem um curso técnico em cooperativismo, por isso que o governo abre um curso de medicina ou de direito, porque isso melhora a qualidade de vida da sociedade, onde esses cursos estão inseridos. E assim a gente conclui o princípio número 7, que vai falar desse grande papel dos governos de atuar dentro da economia. Vamos falar do princípio número 8. O princípio número 8, ele fala do padrão de vida. E ele responde uma grande pergunta, que talvez é uma das perguntas principais e mais antigas da economia, que é: por que algumas nações são mais ricas do que outras? A gente sabe que o padrão de vida de um país se refere à forma como as pessoas vivem. Se vivem bem, são de alto ou médio padrão. Se vivem mal, são de baixo padrão. Estamos falando da qualidade e quantidade de bens e serviços disponíveis. Portanto, o padrão de vida vai depender da capacidade produtiva da sociedade, ou seja, de quantos bens a economia é capaz de produzir para atender às nossas necessidades. A renda é um bom medidor do padrão de vida. A gente sabe, então, que o padrão de vida de um país ele é definido pela capacidade de se produzir bens e serviços. Essa é uma pergunta muito antiga, muitas vezes ligou dentro da história o padrão de vida, por exemplo, a outros fatores, como, por exemplo, a existência de riquezas naturais, diamantes, petróleo. Hoje em dia a gente sabe que não é isso que define o padrão de vida de um país, e sim a sua capacidade de produzir bens e serviços, porque qualidade de vida para a economia é capacidade de consumir bens e serviços. Vamos para o princípio número 9, ele vai falar da inflação. A inflação nada mais é do que a elevação geral dos preços de uma economia. Significa dizer que todos os preços aumentaram. Então a gente imagina que esses são os preços, eles estão aumentando.
Inflação, então, é esse aumento geral do nível de preço. O resultado é que a mesma quantidade de dinheiro não compra mais a mesma quantidade de produtos no tempo. Portanto, dizemos que quando os preços sobem, ou seja, temos inflação, nosso poder aquisitivo diminui. Quando os preços sobem, a nossa capacidade de comprar diminui. A gente fica mais pobre. Por isso que a gente luta tanto contra a inflação. Por fim, vamos falar da relação que existe entre a inflação e o desemprego. Existe uma relação inversamente proporcional entre inflação e desemprego. Isso quer dizer que, quando aumenta a inflação, diminui o desemprego. E quando a inflação cai, o desemprego sobe. Bom, para a gente explorar isso um pouquinho, eu queria perguntar para vocês, o que é bom? Inflação é bom? Eu posso dizer para vocês, inflação não é uma coisa boa, é uma coisa que diminui o seu poder aquisitivo, sua capacidade de comprar coisas, que, como a gente viu, é importante para a qualidade de vida. E desemprego? Desemprego é uma coisa boa? Também não é uma coisa que deixa as pessoas sem renda, sem capacidade produtiva para a economia. Então, como se a gente tivesse dois grandes problemas, e esse princípio vai nos dizer que é muito difícil atacar os dois problemas de uma maneira só. Quando eu quero dizer inversamente proporcional, eu estou falando de uma relação assim. Quando um sobe, o outro desce. Então, quando sobe o desemprego, cai a inflação. Eu estou resolvendo o problema da inflação, que está caindo, mas eu estou criando o problema do desemprego, que está subindo. E pelo contrário, quando sobe a inflação, normalmente cai o desemprego. Eu estou resolvendo o problema do desemprego, mas estou criando o problema da inflação. Isso vai dizer que na economia é muito difícil resolver esses dois problemas juntos. São problemas que andam para direções opostas. E esse é um problema que os economistas enfrentam. Na aula de hoje nós vamos ainda concluir dizendo que, mas isso só pode acontecer quando consideramos um período curto de tempo, de alguns poucos anos. Por isso, há uma grande preocupação dos economistas quando a taxa de inflação do nosso país começa a subir. Por isso nós somos tão fixados sobre isso. Se você ler o jornal, nós vamos estar falando sobre inflação. A gente vai dizer ainda, para concluir, que a economia, por uma questão didática, ela é dividida em micro e macroeconomia. A gente vai explorar um pouquinho mais o que é a micro e o que é a macroeconomia depois do intervalo. Agora nós deixamos você para a sua atividade de sala, esperamos que a aula tenha sido produtiva e já voltamos para a correção. Voltamos então para a correção da atividade de sala. A atividade de sala de hoje nós tivemos um texto e algumas perguntas relacionadas a esse texto. Bom, vamos começar pela leitura do texto? Então, vamos ali na lousa. Bem, vamos iniciar a leitura do texto. Por um lado, as necessidades humanas são ilimitadas e periodicamente transformadas por inovações tecnológicas. Via de regra, quando as necessidades elementares, tipo alimentação, vestuário e moradia, são atendidas, as pessoas passam a ter outras necessidades, como transporte, saúde, educação e etc. Uma vez atendidas as necessidades ditas materiais, o indivíduo passa a sentir outros tipos de necessidades, como reconhecimento do grupo social que frequenta, status social e assim por diante. Ops! Por outro lado, para satisfazer... Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar então com a leitura do texto. A gente vê aqui. Por outro lado, para satisfazer em maior quantidade e melhor qualidade essas necessidades, a sociedade conta com uma inexorável escassez de recursos produtivos. Energia acumulada, máquinas e equipamentos, prédios e instalações, recursos naturais, trabalho humano qualificado e recursos financeiros. São os exemplos, dos recursos produtivos.
de modo que nem todas as necessidades humanas podem ser atendidas. A escassez de recursos torna-se, então, o problema econômico fundamental, de modo que cada sociedade, por meio do uso dos instrumentos fornecidos pela ciência econômica, procura usar os recursos produtivos escassos tão eficientemente quanto possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços que são úteis e desejados. O objetivo do estudo da economia é, portanto, o estudo e a administração da escassez dos recursos produtivos. Se não houvesse escassez de recursos produtivos, não haveria necessidade de se estudar economia. Não obstante, como a escassez de recursos produtivos é um problema universal, todas as economias nacionais têm seus problemas econômicos específicos que as caracteriza. Então, o texto fala do que é economia, fala dessa questão dos recursos, fala dessa questão de como esse problema da escassez dos recursos é um problema universal para todas as economias. Ele ressalta que, no entanto, existem problemas também que são particulares para cada uma das economias. Para concluir a atividade de hoje, foi necessário que você respondesse 3 perguntas sobre esse texto. Vamos ver essas perguntas? Então, a gente vê aqui que a primeira questão fala: defina recursos produtivos, citando 5 exemplos práticos. Na sua opinião, eles são realmente escassos? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que são recursos produtivos. A ideia é que você consiga compreender, consiga responder que esses recursos produtivos são as coisas que a gente utiliza para produzir os bens econômicos que são úteis e desejáveis dentro da nossa economia. Por exemplo, se eu quero ter pão francês, eu preciso ter trigo, preciso ter trabalho humano qualificado, né? Preciso ter uma padaria, preciso ter água, preciso ter fermento. Todos esses são recursos que vão ser utilizados para produzir esse produto final. E assim é para todos os produtos. A gente tem no texto alguns exemplos de quais são alguns dos recursos produtivos. Vamos apontar lá no texto? A gente vê aqui, foi mostrado, entre aspas, aqui está mostrando, né, fala de recursos produtivos e fala aqui, entre parênteses, energia acumulada, máquinas, equipamentos, prédios e instalações, recursos naturais, trabalho humano qualificado, recursos financeiros, que é o dinheiro. Esses são alguns exemplos de recursos produtivos. E a nossa pergunta, ela também conclui-se fazendo uma indagação. A gente fala no final da pergunta 1 aqui. Esses recursos, na sua opinião, são realmente escassos? A gente pode compreender, então, essa escassez como relativa. Em alguns lugares, esses recursos podem estar muito mais escassos do que outro. Por exemplo, se você vai num estado mais rico, onde a gente encontra mais pessoas bem qualificadas no Brasil, exemplo de São Paulo. A gente vai ver que lá a gente vai ter maior condições de encontrar uma pessoa que tenha condições de fazer um trabalho qualificado, ou mesmo recursos de capitais, e vários outros fatores que são importantes para fazer a produção de bens e serviços. No entanto, unir esses fatores produtivos sobre o empreendedorismo e realmente chegar à produção de bens e serviços ainda é uma coisa escassa, né? Escasso porque a gente percebe que muitas pessoas não estão atendidas com os bens e serviços que elas consideram úteis e desejáveis. A gente deseja muita coisa que a gente não consegue consumir. Então, está em falta, sim, esses recursos produtivos, né? E cada região vai ter a sua escassez relativa. A gente vê aqui no nosso estado, é um estado onde a mão de obra qualificada ela ainda é muito bem remunerada. Porque a gente vê uma escassez aqui em Rondônia da mão de obra qualificada. Esse é um dos estados que ainda remunera melhor quem tem uma qualificação diferente ou quem tem uma qualificação num grau um pouco maior. E aí a gente vai compreender que isso tem a ver com essa escassez. Para falarmos mais um pouco, para pensar sobre essa escassez de recurso, essa semana saiu no jornal sobre o custo da energia. A nossa energia elétrica é um recurso produtivo? Sim, talvez o mais importante. Nós estamos passando por um período de estiagem, de falta de chuvas.
nesse período do ano. Enquanto todas as reservas, as represas de água que geram energia nas usinas hidrelétricas estão secas, estão com baixo nível de água. Por isso, o custo dessa energia vai aumentar, com a chamada tarja vermelha nas contas de luz. Parece que em Rondônia não haverá esse custo adicional. Mas vocês podem observar nos jornais de nível nacional, que isso tem sido muito comentado. Então, o custo da energia elétrica, que é o nosso recurso produtivo dos mais importantes, que vem a partir da água, pois nossa matriz de energia é hidrelétrica, esse custo aumenta. Então, sim, o recurso produtivo é escasso? Sim, é escasso. Recursos advindos da agricultura são escassos? Sim, são escassos. Recursos como minérios de ferro, como metais, que tem tanto aqui em Rondônia, são escassos. Quando você retira um recurso desse, um metal desse da terra, ele brota de novo? Não. Então, nossos recursos produtivos, sim, são escassos, e a administração desses recursos escassos é a grande questão da nossa ciência econômica. Vamos para a questão 2. Questão 2 fala, existe uma pergunta, o que se entende por necessidades humanas? E a gente pede para que você teça comentários sobre o porquê dos economistas considerarem que essas necessidades são ilimitadas. Quando a gente fala de necessidade humana, a gente está falando tudo aquilo que as pessoas precisam para viver. No texto nosso, a gente tem alguns exemplos para isso. A gente fala primeiro que as primeiras necessidades humanas, elas são compreendidas como aquelas necessidades elementares. Estão ligadas à alimentação e à questão de segurança, você ter um teto sobre a sua cabeça, você ter uma barriguinha cheia, conseguir dormir em paz. Esse estudo de necessidades humanas, ele foi aprofundado também por uma pessoa que estudou na área de psicologia, que é um pesquisador chamado Maslow, que criou essa pirâmide de necessidades básicas de Maslow, que é uma teoria forte que a gente vai entender como que são satisfeitas essas necessidades humanas. No texto a gente pode apontar as necessidades que foram enumeradas. Vamos observar aqui, ele fala que as pessoas então começam a ter as necessidades mais que ele chama de elementares. Olha só, necessidades elementares. E ele chama essas necessidades elementares, por exemplo, ele exemplifica alimentação, vestuário, moradia. E aí ele fala que à medida que essas primeiras necessidades são sanadas, as pessoas passam a ter outras necessidades, como transporte, saúde, educação, estão ligadas a uma maior qualidade de vida. E toda vez que essa necessidade for sanada, a gente passa a sentir outros tipos de necessidades, por exemplo, reconhecimento social do grupo, status social e assim por diante. E a gente sabe que muitas vezes a gente vai consumir bens para sanar essas necessidades. Por exemplo, às vezes você quer um boné legal para você ter reconhecimento social do grupo, ou um tênis legal por esse objetivo. À medida que as pessoas ficam mais velhas, elas procuram comprar coisas também, como, por exemplo, uma roupa para satisfazer essa vontade de ser bem aceito no grupo, ter reconhecimento, ter status. As pessoas compram casas, fazem viagens. Muitos dos consumos estão ligados à satisfação desse tipo de desejo. E a gente entende que essas necessidades, sim, são ilimitadas, né, professor? Sim. Tivemos participação dos alunos da Escola JK, de Rolim de Moura, e eles disseram, estamos em constantes buscas, porém o financeiro não corresponde aos nossos desejos e vontades. Finalmente, quanto mais ganhamos, mais temos necessidade de gastar. Mudamos o nosso padrão de vida e isso exige mais. De fato, quando você alcança um determinado padrão de vida e por alguma questão desagradável tem que baixar esse padrão, é bem difícil. Foi excelente, gente. Muito obrigada pela participação, uma ótima resposta, pessoal de Rolim de Moura, pessoal da Escola JK. Gente, é isso mesmo. E tem muito a ver com o que foi respondido, assim. Não tem a ver... eu escuto muitas pessoas falando assim, quando eu ganhar um pouco mais, eu vou fazer uma poupança. Mas essa resposta, vocês trazem a solução desse enigma. Não existe isso. Não existe esse ganhar mais que chegue a sobrar. Os nossos desejos humanos, as nossas necessidades, elas são ilimitadas. Você só vai fazer uma poupança quando você mentalmente colocar esse objetivo de fazer uma poupança. Porque quem ganha R$1.000 gasta R$1.000, quem ganha 5.000 gasta 5.000, quem ganha 10, 100,
infinito valor, a pessoa está disposta a consumir isso. Porque as pessoas que ganham a mais, elas vão se rodeando de padrões de consumo ligado a coisas mais caras e vão gastando tudo isso. A gente conhece muitas pessoas que têm altos salários, ocupam alto escalão e que estão aí ganhando 15, 20, 30 mil por mês e estão gastando tudo isso, vivendo no cheque especial, vivendo de empréstimos. Então essa é uma resposta excelente, é isso mesmo, as necessidades humanas são ilimitadas e quando a gente consome tudo que a gente achava que tinha vontade, surgem novas coisas. Principalmente hoje em dia com a tecnologia é muito fácil exemplificar e observar isso. Ótima participação, obrigado pela resposta. Vamos para a pergunta número 3? Na 3 a gente vê a pergunta que se relaciona. Qual é o objeto de estudo da economia? A gente tem participação, professor, para essa pergunta? Para essa questão, ainda não, professora. Eu acho que está dando um probleminha Vamos aqui responder, na sim. lousa, né? Sim. Eu vou apagar aqui, a lousa parece que está aparecendo risco em cima de risco. Eu vou apagar aqui só para a gente poder responder. O texto a gente tem também um guia para essa resposta. A gente vê que no texto a gente fala que o objeto de estudo da economia é, portanto, o estudo e a administração da escassez dos recursos produtivos. Essa é a grande chave aqui quando a gente fala de economia, esse é o termo-chave, escassez de recursos produtivos. É bem essa ideia que se não houvesse escassez de recursos produtivos, não haveria necessidade de se estudar economia. O estudo da economia por causa da escassez, buscando sanar, buscando resolver a questão da escassez. A escassez é a falta, a economia ela vai estudar essa administração da falta. Se você está com total abundância de bens, se você tem bens sobrando, se você tem uma economia onde todo mundo está rico, onde todo mundo tem de sobra, condições de ter uma qualidade de vida muito grande, a gente não tem por que estudar a administração dos recursos produtivos. A gente estuda porque os recursos produtivos são escassos, porque as pessoas são pobres, porque faltam alimentos, faltam bens essenciais, faltam diversos tipos de bens e serviços para a qualidade de vida das pessoas. E a gente melhora a qualidade de vida administrando bem a escassez. Algum outro comentário, professor? Olha, temos aqui participação das escolas... Escola JK de Orlando Moura, Priscila Rodrigues Chagas de Orlando Moura, César Freitas Cassol de Porto Velho, Albino Butner de Porto Velho, Paulo Freire de Porto Velho, Boa Esperança de Alta Floresta do Oeste, de Marechal Rondon de Buritis, Pedro Mendes Cardoso de Cacoal. A internet de fato está oscilando bastante, o que dificulta o contato dos nossos alunos. De qualquer forma, vamos continuar a correção dos exercícios. Pessoal, a gente comentou as respostas para essa atividade e na aula de hoje nós estudamos os 10 princípios de economia. Esses 10 princípios sumarizam as principais ideias nas quais a economia se baseia. Ao final da aula, a gente observou que a economia ela é dividida em duas grandes partes. Essas partes a gente denomina micro e macroeconomia. Essa divisão é bastante artificial. Você estuda, por exemplo, biologia, você percebe que você vai estudar, por exemplo, um animal. Aí você estuda biologia, e física e química e você vai ter vários conhecimentos que depois vai te ajudar a entender, por exemplo, uma simples borboleta que utiliza receptores químicos quando ela vai transformar de um casulo para uma borboleta, que ela vai usar um processo biológico para fazer a transformação larval dela e que ela usa esse processo físico para voar. Mas quando você olha na natureza, isso está tudo muito misturado. Você não consegue ver física, química e biologia separado. Está tudo bem juntinho, né? É porque é assim que a gente faz ciência. A gente fragmenta o conhecimento de uma forma mais simples para o cérebro humano consiga compreender. Então, a economia é o mesmo caso. A economia ela acontece na prática muito misturada. As coisas têm impacto em várias áreas. Por exemplo, quando aumenta-se uma taxa de juro base da economia, isso tem impacto nos governos, tem impacto nas famílias, tem impacto para as empresas, muda-se os processos de crédito, muda-se os processos de empréstimos, de investimentos, muita coisa é mudada. Só que para a gente conseguir compreender isso, a gente faz uma simplificação da realidade. Vocês já viram uma maquete? Uma maquete, ela tenta representar essa simplificação da realidade. A gente tem numa maquete os mesmos símbolos do que a gente tem na vida real. A gente tem a ruazinha ali, mas não é de verdade. A gente tem uma árvorezinha que não é árvore de verdade. A gente tem uma casinha que não é a casa de verdade. Mas ela consegue te dar uma visualização do que é o mundo real.
Então, para entender economia, a gente criou esses modelos, essas maquetes, que vão estar dividindo a economia em duas grandes partes. Essas grandes partes a gente chama de micro e macroeconomia. E agora, na revisão, a gente vai entender um pouquinho mais o que são essas partes. Vamos olhar na lousa? Então, a gente viu que, em termos didáticos, por questão didática simplesmente, a gente costuma dividir a economia em duas partes. A primeira é a micro, a outra é a macroeconomia. Vamos falar um pouquinho do que é a microeconomia? Aí a gente viu assim, que a economia ela estuda o comportamento individual dos agentes econômicos fundamentais de uma economia de mercado. Esses agentes fundamentais são as empresas, os indivíduos, que a gente também chama de famílias às vezes, né? Dependendo da literatura, vai chamar indivíduos, vai chamar famílias. Os governos e a organização não governamental. Podem ser as igrejas, ou as ONGs, ou todas as formas de organização, todas as formas de sociedades que a gente tem, que não são empresas, né? Então, nós vamos estudar como se relacionam as empresas com os indivíduos, com o governo e essas organizações. Nós temos um modelinho bastante simples que vai dar o fluxograma dessa relação. E a gente pode, por exemplo, partir aqui das famílias ou indivíduos. A gente vê, tem uma setazinha azul que vai indicar o que as famílias oferecem, o que elas oferecem no mercado de bens e serviços. Elas vão oferecer principalmente o seu trabalho. As famílias estão oferecendo o trabalho humano, qualificado que elas têm para as empresas. E isso vai chegar nas empresas e vai gerar a questão do mercado de fatores de produção. A gente vai produzir bens e serviços. E aí as famílias vão, por outro lado, receber bens e serviços. A gente vê aqui com essa linhazinha vermelha, elas vão receber bens e serviços que estão vindo aqui das empresas. Ou seja, por exemplo, a empresa produz pães, produz produtos agrícolas, produz máquinas, equipamentos, motos, carros, produz muitas coisas, energia elétrica, que as famílias consomem. E as famílias vão remunerar isso com o dinheiro que elas ganharam a partir da venda do seu trabalho para as empresas. Então, o que a gente pode ver nesse fluxograma é que da relação entre o trabalho que a família oferece para a empresa e os produtos que as empresas vendem para as famílias, a gente vai ver um mercado dinâmico onde vai ser decidido o que e quanto produzir, como vai ser produzido, que está ligado a decisões da empresa. Aquela fala que eu falei assim, se vai ser por robôs ou por computadores, ou se vai ser pelo trabalho humano, a empresa que decide, né, como que ela vai fazer a sua produção. E a gente vai ver para quem vai ser produzido. Esse para quem está ligado a, por exemplo, produtos que podem estar mirando pessoas de mais alta renda ou pessoas de mais baixa renda. Então, várias decisões são tomadas dentro desse circuito, né? Isso é o que a gente chama de microeconomia. Dentro estão as concorrências. A gente percebe que é muito diferente, por exemplo, a concorrência numa feira livre, onde as pessoas decidem os preços do pé de alface, e a concorrência, por exemplo, dos planos de telefonia móvel, onde as grandes operadoras de celular, né, elas vão decidir aí quais os pacotes elas vão oferecer para você comprar. Então, são estruturas diferentes. Essas estruturas são como as maquetes que eu falei, elas simulam a realidade, são grandes modelos que vão exemplificar a realidade. Isso seria um aprofundamento em economia. A gente não vai estudar com esse grau de detalhamento, mas é assim que a microeconomia se desdobra. Ela vai estudar as relações que existem entre empresas e famílias. Às vezes é uma relação com maior liberdade, como é o caso das relações das famílias com as feiras livres, onde as famílias podem negociar e comprar melhor. Por exemplo, quando eu falo feira livre, eu quero dizer aquela feira mesmo que a gente tem nas cidades, assim, onde compra peixe, compra verduras, frutas, né? Nessas feiras a gente tem, assim, muitos vendedores, muitos compradores. Não existe assim uma concentração de poder muito grande, nem na mão do vendedor, nem na mão do comprador. A gente tem uma distribuição melhor do poder e por isso os preços normalmente são mais baixos, não são bastante acessíveis, né? Eles não flutuam muito, não sobem muito rápido. Pelo contrário, a gente vai ter uma outra estrutura quando a gente fala de empresas que concentram muito o mercado. E a gente pode dar vários exemplos disso. Quando você pensa em automóveis, quantas marcas você consegue pensar?
São muito poucas marcas que existem no Brasil e por isso a gente percebe que essas empresas concentram um poder muito maior. Elas conseguem determinar o seu preço, conseguem influenciar muito o mercado. Assim também várias outras empresas muito grandes, por exemplo, empresas de telefonia móvel ou empresas também que fazem alguns produtos tipo chocolates, né, que elas concentram muito mais poder do que os seus consumidores. Quer comentar, professor? Professora, temos aqui a participação de umas escolas, olha. Na escola JK de Orlim de Moura, não, desculpe, na escola César Freitas, Cassol de Porto Velho, o aluno Pablo diz que é o estudo da administração dos recursos da administração da escassez dos recursos produtivos, respondendo aquela questão dos exercícios. A número 3, né? Na escola JK de Orlim de Moura, temos necessidades, principalmente físicas, roupas, calçados, alimentação, etc., que acabamos excluindo vários itens que a sociedade considera supérfluos, mas na verdade não seria. Mas temos que fazer escolhas dentro do que ganhamos e que o nosso bolso suporta. Não, muito profunda a resposta, né? Isso, são duas participações. Gente, muito grato pela participação, né? Muito bom ver vocês respondendo. De vocês. E aí a gente comentou, essas são as respostas, mas a gente também vai responder, vai fazer uma breve revisão do que é a macroeconomia. Nós comentamos então o que é a micro, a gente olhou esse fluxograma circular que a gente pode ver na lousa. E aí a gente falou dessas relações de poder que existem nos mercados. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é macroeconomia. A macroeconomia é uma parte da economia que vai estudar o que nós chamamos de agregados, né? A gente chama também de agregados macroeconômicos. Esses agregados são grandes somatórias. Vocês já estudaram na matemática, quando a gente usa esse símbolo assim de somatória? Eles são grandes somatórias. Somatórias da produção ou somatórias da renda, né? Somatórias da renda nacional, da renda. A ideia aqui é descobrir quanto que a economia como um todo está, por exemplo, produzindo. E quando eu quero descobrir isso, eu estou falando, por exemplo, de PIB ou PNB. PIB é um indicador que trata do produto interno bruto. Então, toda a produção dentro de um país, em valores brutos. Produto nacional bruto fala da questão nacional. A gente tem a renda nacional, a renda por pessoa ou renda per capita, a inflação, o emprego. Todos esses são dados da macroeconomia. A gente pode perceber que esses são dados que muito se trata quando a gente vai discutir economia nos jornais, né? Se você assistir algum jornal importante, ele vai falar de economia, ele vai falar: o produto interno bruto do Brasil cresceu tantos por cento nos últimos 3 meses. A renda dos brasileiros aumentou. Ou, pelo contrário, ele pode dizer de um retrocesso, mas ele vai focar muito nesses agregados, é muito na macroeconomia, né? A unidade de referência da macroeconomia, portanto, é a economia como um todo, e não suas partes individualmente consideradas. Diferente da micro, que vai estudar formação de preço, relações de poder entre comprador e consumidor, regras de concorrência, que vai tentar fazer essa maquete dos mercados para cada produto, a macro ela tem um objetivo muito mais ambicioso. Ela olha com uma lupa com muito menos zoom, assim, ela olha mais de longe. Ela olha, por exemplo, toda uma realidade. Ela pode estar falando da realidade de Rolim de Moura ou de Cacoal, ela pode estar falando da realidade do estado de Rondônia, ela pode estar falando da realidade da região norte, ou do Brasil como um todo, da América Latina, das Américas, ou do mundo como um todo. A ideia aqui é fazer como uma fotografia de todas as potencialidades, de toda a produção, de toda a riqueza. E a gente vai focar nessa busca, pelo que a gente discutiu ali no nosso princípio número 8, que vai falar da qualidade de vida. Porque economia, a gente sabe que qualidade de vida é produzir e consumir. Quando eu penso assim, quando eu posso pedir para vocês fazerem uma reflexão, lembrem da casa dos seus avós, ou dos seus bisavós, dos seus antepassados mais antigos que você consegue se lembrar. O que você consegue lembrar que existia dentro da casa deles? Por exemplo, concentre-se em lembrar o que tinha dentro da cozinha, quando você visitava a cozinha dos seus avós. O que tinha dentro da cozinha de eletrodoméstico? O que tem lá hoje em dia? E compara isso com o que você tem hoje em dia. Normalmente, quando a gente faz essa reflexão, a gente percebe o quanto que hoje em dia a gente usa a mais de aparelhos, né? A gente tem ali uma sanduicheira, um micro-ondas, uma série de produtos que a gente muitas vezes não encontra na casa dos nossos antepassados.
porque isso revela essa mudança no paradigma de consumo. O Brasil é um país que ganhou muita riqueza nos últimos anos. Nas últimas décadas, a gente enriqueceu muito como nação. E isso se reflete no nosso padrão de consumo. E o nosso padrão de consumo são as coisas que a gente traz para dentro de casa, são as coisas que a gente usa, são os nossos bens e serviços que a gente realmente utiliza. É importante fazer esse tipo de reflexão para a gente entender qual o papel da macroeconomia nessa medição da qualidade de vida da população, e acho que isso pede uma revisão desse princípio número 8. Vamos olhar novamente no quadro, a gente falou aqui sobre o padrão de vida. Eu vou apagar aqui que os riscos estão se misturando. Quando a gente fala de padrão de vida, como escrito no slide, vamos lá. O padrão de vida de um país se refere à forma como as pessoas vivem. Se vivem bem, são de médio ou alto padrão. Se vivem mal, são de baixo padrão. Então, como foi dito pela professora, essa questão do padrão de vida está sempre ligada à produção, aos recursos, à renda gerada. Enquanto que a gente tem que pensar também na condição de bem-estar. Muitas vezes você está numa cidade do interior, onde existem muitas pessoas com alto padrão de vida, com uma renda altíssima. Porém, a condição de bem-estar oferecida por aquela cidade e as condições de limpeza urbana e as condições de esgoto encanado, de disponibilidade de água, de lazer naquela determinada cidade, naquela determinada região. Então, muitas vezes, esse padrão de vida, essa renda gerada, não vem acompanhado de uma condição de bem-estar social. E isso tem que ser avaliado também. Outra observação em relação a esses agregados macroeconômicos, como o PIB, como o índice de emprego, eles são de guia para as políticas públicas dos nossos estados e municípios. Através desses agregados que você identifica a região do seu estado ou a região do seu município que tem um problema numa determinada área e para esse problema ser resolvido, ser tratado pelo poder público. É muito interessante isso, né? E a gente percebe como a economia trata de coisas muito relativas. A gente entende qualidade de vida como padrão de vida no sentido de quantidade de bens e serviços que você consegue consumir. Mas como o professor ressaltou, isso não é tudo. Muitas vezes a qualidade de vida ela vai muito além. A gente quer saber também, por exemplo, como estão os serviços públicos, como está a água, como está o esgoto. Mas também não é só isso. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem pessoas morando em aldeias indígenas. Aqui no estado a gente tem os Sintalagas. E eles têm ali um contato com a natureza, eles estão vivendo de acordo com as suas raízes, estão vivendo de acordo com a sua realidade. Isso com certeza afeta a sua qualidade de vida, que são fatores que a economia não mede. São coisas que, quando a gente fala assim, de valores dos antepassados, pertencimento local, são coisas que a gente não é capaz de avaliar. Mas, enfim, a gente falou nessa aula sobre os bens econômicos, tentamos definir o que é economia, quais os objetivos da economia, falamos dos seus princípios, da sua divisão didática. E queria dizer que para nós é um imenso prazer estar aqui começando esse curso de economia regional com você. Nós deixamos uma atividade de casa, você tem 2 semanas para concluir e pedimos que você se dedique a ela. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.